Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estava tentando fazer uma live, mas caiu. Eu vou tentar fazer essa live agora, né? Que Deus possa abençoar essa live, que as coisas dê tudo certo, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para você, que vai edificar a tua vida, uma palavra que tem edificado a minha vida. E eu espero que ela seja de muita mesmo, serventia para a tua vida, como foi para mim e como está sendo para mim. Eu quero dizer para você que esta live, esse vídeo que eu estou gravando, ele vai estar também no meu canal no YouTube, que chama Presbítero Juliano Silva. Se você sentir no coração de estar lá, vendo as mensagens que eu trouxe, se você tiver vontade do coração de se inscrever no meu canal, se inscreva, né? Ativa o sininho, comenta lá também, se vocês quiserem. E que Deus possa abençoar cada um que entra nessa live ao vivo e aqueles que vão ver depois. Amém? Meus irmãos, a palavra que Deus deixou aqui no meu coração essa noite se encontra aqui no Evangelho que segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Vamos estar lendo essa mensagem? Deus abençoe a cada um que entrar aí. Amém? Qual que é o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para estar passando para você? O tema significa, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Este é o tema que Deus deu para mim. O tema significa retomando a esperança. Pai do seu irmão Marcos, Deus abençoe. Tá me ouvindo certinho aí? A live caiu, mas espero que esteja tudo legal aí. Amém? Se tiver tudo ok, vocês falam que tá jóia. Se tiver com algum problema, vocês me avisam, tá? Mas eu quero agradecer a cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém, ou essa live com alguém que precisa dessa mensagem. Eu sei que alguém precisa dessa mensagem, porque Deus tem falado no meu coração sobre essa mensagem. E, novamente, eu reforço. Eu tenho um canal no YouTube, chama Presbítero Juliano Silva. Se você quiser entrar lá, ver as outras pregações minhas, se você quiser se inscrever no meu canal, ativar o sininho lá, você vai ser notificado quando eu fazer alguns outros vídeos, ou quando eu postar vídeos lá. E espero que essa mensagem seja edificante para a tua vida, porque a maior intenção minha, do meu canal, de tudo aquilo que eu estou fazendo, meus irmãos, é realmente trazer a palavra para você. Aqui eu prego algumas coisas que não estão podendo ser pregadas em alguns lugares, porque hoje o evangelho está sendo, a verdade, ela está sendo um pouco, as pessoas estão segurando um pouco a verdade. Por quê? Porque a verdade muitas vezes, irmão, ela dói, ela machuca. Mas eu creio que tudo isso é trabalhar de Deus para poder estar libertando. A Bíblia diz, conheceis a verdade vos libertará. Então eu espero estar trazendo a verdade para você. E outra coisa, olhe para a Bíblia e vê onde eu estou falando, se está andando em acordo. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, então o tema da pregação desse começar de noite, ela se encontra, o texto base, em Lucas, capítulo 24, versículo 13. E eu já te falei que o tema dessa mensagem se chama Retomando a Esperança. Amém? Então vamos lá, vamos ler. Lucas 24, 13. Se você tem sua Bíblia, pega ela aí, vamos ler junto. Amém? A palavra de Deus é assim, ó. 24, 13. Nesse mesmo dia, caminhavam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como se fechados, para que não o conhecessem. Ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estão tristes? Um deles, chamado Cleopas, disse, és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe as coisas que nela aconteceram por esses dias? Ele lhes perguntou, quais? E eles lhe responderam. Glória a Deus.
Glória a Deus. E um deles, chamado Cleopas, disse-lhes: És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe as coisas que nela aconteceram nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes responderam: as que diz a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que viesse remir Israel, mas agora sobre tudo isso é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram aos sepulcros, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo. Algumas dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres disseram, mas não viram. 25. Ele lhes disse: ó nércios, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele estava escrito em todas as Escrituras. Amém? Vamos até aqui, meus irmãos, que eu quero estar explicando um pouquinho esse texto aqui. O que aconteceu? Quando nós começamos a ler o capítulo 24, nós vemos, vamos ali pegar assim, o 24. O que aconteceu? Aqui está falando sobre a crucificação de Jesus. Jesus tinha sido crucificado. Então, o que acontece nessa situação? Quando chega aqui, no primeiro dia da semana, aqui no capítulo 24, fala que no primeiro dia de semana, que é o domingo, comecinho do domingo, algumas mulheres foram até o sepulcro, Elas foram lá, No primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram estas e algumas outras com elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. Elas tinham preparado algumas especiarias para poder arrumar o corpo de Jesus, Porque o que aconteceu? Jesus, quando ele foi morto, ele foi crucificado, foi na sexta-feira. E na tardezinha, eles já estavam se preparando para o sábado. E o sábado não poderia, eles não faziam nada, eles não trabalhavam, eles viviam, era o dia do Senhor para eles, Então, eles teve que arrumar o corpo de Jesus mais ou menos à pressa e colocar ele lá no sepulcro para poder passar o dia de sábado, Que não podia ser feito nada. Então, o que acontece? Na hora que chega no domingo, que acabou o dia sabato, o sábado, que eles guardavam, as mulheres foram até o sepulcro de Jesus. Para quê? Para acabar de arrumar o corpo. Elas iam preparar o corpo, com as especiarias. Eu creio que elas iam fazer até todo o funeral ali, todo o ritual fúnebre ali, seria feito. Mas o que acontece? Elas chegam lá, o sepulcro já está vazio, não tem ninguém no sepulcro. A pedra, aquela pedra tão imensa que fechava a porta do sepulcro onde Jesus tinha sido colocado, ela era pesada, então era impossível, uma pessoa, duas pessoas tirar aquela pedra dali. Então, quando ela chega, a primeira coisa que elas percebem é que a pedra já estava removida. E quando ela chega com as especiarias para ver onde estava o corpo de Jesus, que ela ia preparar ele, o que acontece? Elas não acham Jesus. Só que a Bíblia diz que aparecem dois varões resplandecentes perto dela e falam para elas: o que vocês estão fazendo aqui, procurando entre os mortos, aquele que já está vivo? Aí ele falou assim: quando ele estava com vocês, ele não tinha falado isso para vocês? Que era necessário que ele fosse crucificado, que ele fosse morto, mas no terceiro dia ele ressuscitaria? Aí eles falam: ele não está aqui mais, ele ressuscitou. Então o que elas fazem? Elas voltam
estão correndo aonde estava reunido, o lugar que estava reunido, todos os apóstolos, os 11, porque o 12º tinha traído Jesus, elas chegam lá e falam assim, ó, nós fomos até o sepulcro de Jesus, e chegando lá nós não vimos o corpo, mas nós vimos o seguinte, nós vimos 2 varões resplandecentes, que disse para nós que ele não está aqui mais, que ele ressuscitou. Mas eles, olha aqui para você ver aqui no versículo 11, ó. No versículo 10. Quem falava isso era Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, que diziam essas coisas aos apóstolos, né? No versículo 11, as palavras dela lhe pareceu como delírio, né? Algumas tradições estão falando sobre desvario, né? E não creram nela. Eles não creram nelas. Aí, mas só que Pedro, o que ele faz? Ele vai até lá, né? E chegando lá, ele vê que tudo que elas falou estava acontecendo. Ele não estava lá mais, né? Ele viu apenas os lençóis que cobriu o corpo de Jesus. Aí o que acontece? Nessa situação, a Bíblia para de narrar o que está acontecendo lá entre eles e vai falar de duas personagens. Uma que não é citada o nome, mas uma é citada, Cleópatra. Aí fala assim, ó, no versículo 13. Nesse mesmo dia, no mesmo dia, né, que elas tinham falado que foi ao sepulcro, que Jesus tinha ressuscitado, que os varões tinham falado para elas, os varões de branco, que Pedro foi lá e viu somente o tecido de linho, mas não viu ele mais. Então, eu creio que aqui já é de tardezinha. Pai do Senhor, irmã Gleida, Deus abençoe. De tardezinha, o que acontece? Esse Cleópas e outro, que não é citado aqui na Bíblia, eles estão voltando, eu creio que eles estão voltando para sua terra, estão voltando para Emaús, que era uma cidadezinha, ou um povoado, né, que ficava mais ou menos a 300 quilômetros de Jerusalém. E o que estava acontecendo? Eles estavam tristes, irmãos. Eles estavam tristes. Por que eles estavam tristes? Eles viram coisa horrenda acontecendo ali naqueles últimos dias lá em Jerusalém. Eles viram Jesus ser entregue, né, por Judas ao exército, né? E ele foi humilhado, ele foi transfigurado, porque quando nós vemos lá em Isaías 54, fala sobre isso. Sobre Jesus sendo todo espancado, Jesus sendo todo arrebentado ali por causa dos nossos pecados, né? Eu não me recordo se é Isaías 54 ou 53, depois você dá uma olhadinha lá, agora fugiu da mente. Mas o que acontece? Eles estão tristes falando, olha aqui para você ver. E nesse mesmo dia, no versículo 13, caminhavam 2 deles para uma aldeia que distava de 13 quilômetros de Jerusalém, chamada Emaús. Eles iam conversando sobre aquelas coisas que haviam acontecido. Eles estavam falando sobre a crucificação, eles estavam falando como Jesus foi humilhado, eles estavam falando das maravilhas que Jesus fez, eles estavam falando, que lá não era o Messias, não é ele que veio para restaurar, para poder reinar, para poder tomar o trono. Eles estavam tristes. Por quê? Porque eles acreditavam em Jesus, que Jesus era o Messias. E o Messias significa ungido. E ele era o rei dos judeus, ele era o rei, o rei tem que reinar. Então eles acharam que ele ia chegar e tomar o poder. Mas não foi isso que aconteceu. Eles acharam que Jesus ia tomar o poder e restabelecer todo um reinado aqui, lá em Jerusalém, um reinado de paz, de amor, de justiça, um reinado glorioso para eles, mas eles estavam vendo aquele que expôs toda a fé e toda a confiança, estava morto, e já era o 3º dia que estava acontecendo. Aí eles falam assim no versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. E quando eles estavam falando, nossa, vocês viram o que aconteceu? Você viu? Jesus foi crucificado, ele foi entregue. Nossa, eu amava tanto Jesus e nós esperávamos que ele ia restaurar o governo aqui em Israel, mas ele morreu, nossa esperança agora foi embora. Será que quem é o Messias então? Será que ele não era o Messias?
Será que isso foi simplesmente um sonho, um conto de fadas? Porque nós críamos que era ele, mas olha para você ver. Eles estavam falando isso. Aqui, ó. Aí diz que o próprio Jesus aparece para eles, ó. Mas os olhos deles estavam com que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse, Jesus diz para eles, ó, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Tá vendo? Ele está falando assim, ó, de que vocês estão falando? E por que vocês estão tristes? Aí um deles, chamado Cleopas, disse, és tu o único peregrino de Jerusalém? Está falando, você é a única pessoa que foi até Jerusalém, né? Peregrino é que não era de Jerusalém. Ele está falando assim, ó, você é a única pessoa que esteve peregrinando ou que foi até Jerusalém e não sabe as coisas que nela aconteceram. O presidente falando, você estava lá e você não ficou sabendo de nada, porque foi uma coisa muito forte, foi uma coisa que todo mundo viu, aconteceu nesses últimos dias lá, teve terríveis. Aí, no versículo 19, ele lhe perguntou, aí Jesus perguntou para ele, mas qual é? E eles responderam, as que dizem respeito a Jesus, estava falando de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, olha, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele estava falando assim, olha, você não viu falar de Jesus que curou, Jesus que tinha uma palavra abençoada, Jesus que fez milagre, ele era famoso lá na região, você não ficou sabendo? Aí 20, versículo 20, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação e a morte e o crucificaram, ele está falando então, e ele era uma pessoa maravilhosa, nós esperávamos que ele era o rei, que ia restaurar tudo, mas aí ele foi entregue aos sacerdotes e eles o crucificaram, né? Aí no 21 fala assim, ó, nós esperávamos, olha para você ver se eu não estou te falando a coisa certa. No versículo 21, Cleopas falando, não Jesus, aí Cleopas já estava falando, ó, nós esperávamos que fosse ele o que viesse remir Israel. O que é remir, irmão? Trazesse um reinado para Israel notório, um reinado bom, um reinado que eles achavam, quando eles receberam a promessa do Messias, eles achavam que o Messias viria naquela época lá para restaurar o governo de Israel, para poder tomar o governo, para devolver Israel. Israel seria uma nação feliz, não ia ter guerra, luta, morte mais, que ele ia trazer todo o governo que já existia antigamente. Eles achavam que ele ia trazer paz para Israel, que ele ia chegar com força e tomar Israel da mão dos romanos daquela época. Mas agora, sobretudo, aí você fala, mas agora, sobretudo, isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Você está falando, faz 3 dias que isso aconteceu. Aí, versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Você está falando assim, de madrugada foram as mulheres lá no sepulcro. Que era essas mulheres que foram ao sepulcro, são aquelas que eu falei para vocês, né? Elas foram lá preparar o corpo de Jesus, mas chegou lá, não estava. Era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras estavam com ela. Aí, ó, no versículo 23. E não achando seu corpo, voltar dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres estavam dizendo e não viram. Ele lhes disse, o nércio e tardio de corações, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo procedesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus falando para eles. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe as palavras que estavam escritas sobre ele na Escritura. Versículo 28. Chegaram à aldeia para onde e ele, como quem ia passar de longe, né? Ou passar dali, eles, porém, o constrangeu dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Então entrou e ficou com eles.
Versículo 30. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e distribuiu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram em seguida. Ele desapareceu de diante deles. Disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos abria a escritura? Meus irmãos, Jesus Cristo, ele tinha sido crucificado e igual eu te expliquei, o povo de Israel estava triste, porque eles achavam que Jesus era o que ia remir o povo de Israel. Mas aí o que acontece? Imagina você pensar, eles não conheciam a escritura toda. Porque o que eles estavam falando aqui, que Jesus ia estabelecer o governo dele aqui no mundo, não é agora, é futuramente, é em Apocalipse que isso vai acontecer. Não sei se ele vai governar aqui, também não sei como vai ser, mas o governo do Senhor vai aparecer em Apocalipse, ele vai reinar. Ele já está reinando em nós, mas depois vai reinar através de nós. Entendeu? E ele vai reinar mesmo. Ele vai reinar em tudo. Mas o que acontece? Então, esse Cleópas e eu estavam indo para Emaús triste, né? Porque Jesus tinha morrido, tinham matado ele, tinham crucificado ele. Eles estavam tristes. Meus irmãos, imagina o coração daqueles homens que pôs tanta fé em Jesus, acreditaram em Jesus, que Jesus estava ali com eles. Eles viam que Jesus fazia obras, maravilhas, que ele falava palavras que trazia arrependimento, trazia conforto, trazia edificação para a vida deles, né, e trazia exortação para que eles mudassem de vida. Então, eles viram Jesus sendo crucificado, e pior de tudo, eles viram da maneira que Jesus foi crucificado. Jesus, primeiro, ele foi totalmente desfigurado. Então, aqueles que amavam Jesus estavam tristes. E esses dois discípulos, Cleópas e o outro, eles estavam tristes, falando sobre o caminho. Mas a Bíblia diz que o mesmo Jesus aparece sobre eles e pergunta para eles porque eles estavam tristes. E eles falam se ele era peregrino. Você não estava lá em Jerusalém, não? Você é o único que estava lá que não está sabendo sobre Jesus de Nazaré, um homem poderoso em obras, em palavras. Ele falava, as coisas aconteciam, ele curava. Um homem bom, um homem de palavras verdadeiras. Foi morto, foi crucificado. E hoje é o terceiro dia. Aí Jesus fala para eles, vai comentando com eles, mas vocês não lembram que ele falou que tinha que cumprir tudo que estava escrito através dele, que ele tinha que ser crucificado e depois estaria no terceiro dia? E ele foi conversando com eles, né? E quando ele está passando no lugar que eles iam entrar, eles falam assim para Jesus: entra, fica conosco, está ficando tarde. Aí eles ainda não conheceram Jesus, eles não sabiam que era Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus entra lá e quando ele parte o pão, eles olham e lembra do que ele fez, o gesto que ele fazia quando eles estavam reunidos com ele. E quando eles firmaram o olho, ele falou: peraí, esse nós conhecemos, ele desapareceu. Aí eles voltam correndo para Jerusalém. E chega aonde estava reunido os 11 apóstolos e todos que estavam ali. Eles começam a falar: olha, nós estávamos indo para Emaús. De repente, apareceu um homem que foi conversando com a gente, mas quando nós chamamos ele para entrar dentro da nossa casa, lá que ele entrou, ele partiu o pão, nós vimos que era o mestre, era Jesus. Nós vimos ele. E todos começaram a se maravilhar: Jesus, mas era Jesus mesmo, tal. Quando vê, de repente, irmãos, ele aparece no meio deles e fala para eles: a paz esteja convosco. Jesus aparece no meio deles e diz que alguns começaram a chorar, outros ficaram perplexos. Eles ficaram muito felizes, olharam para Jesus, mas só que naquela época, você lembra quando Jesus, os discípulos estavam no mar lá e começou a ver aquela tempestade, Jesus foi caminhando até eles e Pedro, a Bíblia fala que eles olharam e acharam que era um espírito, porque tinha uma certa cultura que os espíritos, quando morriam, ficavam vagando. Então, quando eles achavam que era o espírito que morreu ali naquele lugar ali, estava vagando, eles olharam assim, Jesus falou assim: opa, não é um espírito, sou eu, Jesus. Aí Pedro fala: se o Senhor é Jesus mesmo, então me ordena que eu vou até ao Senhor. E ele foi, e era Jesus. Então, quando Jesus aparece no meio deles, muitos ainda duvidam. Olha e falam assim: mas será que é um espírito? Será que é ele mesmo? Só que Jesus fala para eles: ó, toca na minha mão, olha aqui, os cravos.
que foram fincados nas minhas mãos. Olha aqui, olha, toque. Tem alguma coisa para comer? Ele falou, tem, então me dá. Eles deram e Jesus comia. Por quê? Jesus estava mostrando para ele que não era espírito, que ele foi ressuscitado em carne, irmão, em osso. Aleluia. E eles ficaram maravilhados. E Jesus começou a falar para eles novamente. Olha, eu não tinha dito para vocês. Agora eu vou ter que subir para que a promessa do meu Pai se cumpra e que venha um novo Consolador. Ele estava falando do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo do Antigo Testamento, ele vinha sobre algumas pessoas que Deus já escolhia. Mas a promessa é que o Espírito habitaria entre nós. E deixa eu te falar uma coisa para você. Quando nós pega Sansão, que o Espírito descia sobre Sansão, Sansão mudava. Toda vez que o Espírito descia sobre uma pessoa do Antigo Testamento, a pessoa mudava, não é a mesma pessoa. Sansão era mulherengo, Sansão era fraco. Mas quando o Espírito Santo descia até ele se tornava forte. Ele se tornava forte, irmãos. Ele parava de ser mulherengo. Ele ia cumprir o objetivo que era, que ele nasceu para livrar o povo dos filisteus. Então aqui eu abro um parênteses aqui esta noite. Se o Espírito Santo ele descia e ele se possuía de uma pessoa e a pessoa mudava, então hoje ele habita em nós, ele está aqui. Como que a pessoa não muda? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele muda, irmãos, caráter. O caráter moldado. Caráter é para ser moldado. Se o meu caráter é defasado, o Espírito Santo vai moldar o meu caráter de acordo com aquilo que o reino pede. Jesus diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas vão se passar, eis que tudo se faz novo. Então aí, quem bebia não bebe mais, quem fuma não fuma mais, quem se prostitui não prostitui mais, quem odiava não odeia mais, quem não ama vai passar a amar, quem mentia não vai mentir mais. E várias coisas que a gente fazia. Agora, personalidade, Deus não muda, irmão. Cada um tem sua personalidade. Eu tenho essa personalidade minha própria de pregar, de falar, de me tá pronunciando a você, mas cada um tem sua personalidade. Porque se a personalidade nossa não fosse algo pessoal, todo mundo falaria a mesma coisa, todo mundo falava do mesmo jeito, vestia do mesmo jeito, andava do mesmo jeito. E eu não estou falando assim sobre um pecar e o outro não. Não, estou dizendo assim que cada um tem a sua personalidade. Tem um que tem a personalidade mais firme, o outro tem a personalidade mais branda. Então a personalidade, cada um tem a sua. Agora, caráter, ele é mudado. Se é safado, tem que parar de ser safado. Se é um homem que gosta de muitas mulheres, tem que casar com uma e largar a prostituição. Se é mulher que anda com vários homens, ela tem que largar os vários homens e andar com um homem só, casar. Se é uma pessoa que gosta de ter relação sexual antes do casamento com várias, ou com namorado, ou com seja o que for, vai ter que parar, casar, se consertar e andar de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Agora, se o Espírito Santo ele descia em homens, escolhido por Deus, e eles mudavam, e agora que ele mora aqui dentro da gente? Ele está aqui. Como que viver sem mudança? Não tem como, irmão. Então aí já estou quebrando a primeira mentira que estão pregando. Que Jesus quer o nosso coração e que não se preocupa com o modo de vida nosso. Preocupa sim, porque o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo que está por vir. Mas vamos lá. Eu não falei que essa mensagem, o tema dela, é retomando a esperança? O que aconteceu com aqueles homens? Aqueles homens estavam tristes, estavam desesperançosos, estavam olhando e falando assim, poxa, nós amávamos Jesus, nós achávamos que Jesus era o rei, ele que ia restaurar, ele que ia fazer tudo. Jesus era um homem de princípios, um homem que falava, que fazia, um homem que curava pessoas. Ele falou que era o Messias, o Filho de Deus vivo, nós acreditamos, mas hoje ele está morto. E o que eles devem falar? Deus não morre, se ele era Deus, como ele morreu? Mas a Bíblia diz que Jesus, meus irmãos, ele mesmo entregou o teu espírito, e ele mesmo tomou o espírito de volta. E quando ele aparece sobre eles, meus irmãos, o que aconteceu? A esperança deles foi retomada.
Você imagina onde estava o sofrimento, aquelas pessoas sofrendo por causa da crucificação de Jesus. Eles estavam sem esperança, eles iam para o caminho de Emaús sem esperança. Os discípulos estavam se reunindo sem esperança. As mulheres foram até o sepulcro sem esperança. Eles esperavam o quê? Chegar lá, ver o corpo, banhá-lo, prepará-lo e pôr ele. Vamos fazer agora um culto, um culto fúnebre, um velório. Vamos estar aqui fazendo os últimos, vamos estar aqui prestar as últimas homenagens a Jesus, mas o que acontece? O corpo dele não estava. O corpo dele não estava, irmão. E alguns talvez pensou que foi até roubado o corpo dele. Agora você imagina a tristeza que aqueles homens estavam. Aqueles homens, aquelas mulheres, tinham perdido toda a esperança. Por quê? Por que eles tinham perdido a esperança? Eles tinham perdido a esperança porque aquele que eles andavam e criam estava com ele e que ele falava que era o próprio Messias, ele falava que era Deus, ele falava que era o Cristo. Ele estava morto e já era terceiro dia. Mas o que acontece, meus irmãos? O próprio Jesus, ele aparece. E quando ele aparece no caminho de Emaús, para Cleópas, aquele outro discípulo, e quando ele chega em Jerusalém, onde estavam todos reunidos de novo, inclusive aqueles que estavam para o caminho de Emaús, eles estavam lá, Jesus aparece. Meus irmãos, eu fico imaginando a alegria daqueles homens, daquelas mulheres, que olharam e viram Jesus ali naquele momento. Irmãos, foi um momento de muita satisfação, um momento de muita alegria, um momento de muito júbilo. Meus irmãos, não tem como explicar a alegria que eles estavam do mestre estar ali. Mas aí o que acontece? Jesus tem que subir. Porque se ele não vai embora e deixa ele, não viria o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, eles já estavam felizes, porque Jesus estava subindo ao céu. Jesus não foi sepultado, estava lá sendo comido de bicho, não. O mesmo Jesus estava subindo ao céu. E é uma palavra que eu quero deixar para você. Eu não sei o que aconteceu, que você tem perdido a sua esperança. Eu não sei o que você estava colocando a tua esperança. Eu não sei, meu irmão, o que você precisa. Mas eu quero dizer para você, escuta o que eu estou te falando. A retomada da esperança. Que retomada da esperança, irmão Juliano? A sua esperança tem que estar em Cristo. A tua esperança tem que estar em coisas de acordo com Cristo. Por quê? Por que a esperança deles era ver o Cristo? Porque eles queriam que Cristo restabelecesse o reinado de Israel. Ele não fez, foi crucificado, eles achou que tinha acabado, mas Jesus ressuscitou. E quando ele sobe aos céus, ele fala assim, olha, eu vou voltar, viu? E dessa vez eu não vou voltar para ser crucificado mais. Sabe aquilo que vocês pensavam de mim, de restabelecer meu reino? Eu vou estabelecer. Ah, mas se nós estivermos mortos? Mesmo se tu estiver morto, tu viverás se estiver em mim. Meu irmão, a nossa esperança é em Cristo, a nossa esperança é salvação. A nossa esperança é que o Senhor um dia vem nos buscar. Não há esperança melhor que essa. Não há esperança melhor que essa, meu irmão. Se você tem alguém que você ora, chora, pede a Deus, não perca a esperança, mesmo se não acontecer. Mas pelo menos você fez sua parte, você teve a esperança. Mas eu quero trazer para você que a retomada da esperança, eu não sei aquilo que você está pensando ou precisando de Deus, mas que esteja em acordo com os princípios de Deus. Não põe tua esperança em coisas vãs. Põe tua esperança em Deus. Quando você põe esperança em Deus, tudo aquilo que Deus sabe que você precisa, você será acrescentado. Eu não preciso vir aqui pregar para você que se você tem esperança de ter uma vida assim, não. Eu vim trazer para você Jesus, porque Jesus diz
que se nós estivermos nele, ele estiver em nós, tudo aquilo que pedimos ao Pai no nome dele, ele faria. Mas, meus irmãos, é tudo? Não. Nós temos que pedir a Deus, prudentemente, com raciocínio. Senhor, eu quero isso. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu preciso disso. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor. É assim, meus irmãos. Mas quando nós buscamos o reino, o Senhor sabe o que precisamos. O Senhor sabe o que necessitamos. O Senhor sabe aquilo que está doendo no nosso coração. Ele sabe tudo, irmãos. E Ele vem e faz do jeito que você está pensando, ou melhor. Vou tirar aqui. Ele nunca vai fazer do jeito que você está pensando. Ele sempre vai fazer o melhor. Às vezes no começo a gente não entende. Às vezes no começo parece que está demorando ou que está totalmente pior do que estava. Mas eu quero dizer para você que se você está realmente esperando em Cristo, esperando em Deus, que a sua fé está depositada em Deus, eu quero dizer para você que Deus fará o melhor para você. Até aquilo que você pensa que é melhor para você, às vezes não é. E Deus vem e faz melhor do que você achava. Mas Deus quer uma coisa de nós. Que nós o amemos. Que nós fujamos das coisas erradas desse mundo. Que nós paramos e pensamos que tipo de vida estamos vivendo. Porque o céu está mais próximo do hoje do que quando eu nasci. O céu está mais próximo de você e de mim do que quando nós nascemos. Mas eu quero dizer para você, vamos buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça. E as demais coisas não serão acrescentadas. Irmão, Deus sabe o que você precisa. Amém? Volte a ter esperança, volte a sonhar. Volte, meu irmão, retome para si a esperança. Pare, olhe e fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aquele é Jesus, irmãos. Não desanime. Se você prega a verdade, não desanime porque está sendo perseguido. Se você está vivendo na prática do pecado, meus irmãos, há tempo, Jesus está aí, peça perdão, se arrependa. Eu quero conhecer mais Deus. Começa a fazer um propósito, estudar a Bíblia. Começa a buscar a Deus, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração e entendimento. Buscar o Senhor quando está perto, meu irmão. Buscai-o. Busque ao Senhor. Os dias estão ficando piores, os dias estão maus. Mas a minha esperança é Cristo. A tua esperança é Cristo. E nós temos que entender o que esse Cristo quer de nós. E eu já te falo, primícia, salvação. Depois ele quer te dar o Espírito Santo para poder você perder toda essa cegueira cultural, religiosa. Jesus não é religião, irmão. Jesus é o caminho, ele é a verdade. Jesus não é a religião, ele é a verdade. Jesus não é um dos caminhos, ele é o caminho, ele é o único caminho. Então, vamos buscar o Senhor. Buscar o Senhor quando se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Eu não vou falar para você que não importa se você estava na prática do pecado. Não importa. Importa sim. O Senhor quer que você se arrependa. Confesse, o abandone, e ele vai te dar misericórdia, ele vai te dar o Espírito Santo de adoção, e o Espírito Santo vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai mudar o teu caráter. Amém, meu irmão? Fique com essa palavra essa noite. Que Deus possa estar te confortando. Que você pare agora e olhe para os lados. Pare de olhar para os lados que você estava vendo que não tem solução. Olha para cima. De onde virá o nosso socorro? Nosso socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós não servimos um Deus de barro, nós não servimos um Deus esculpido por mãos humanas, meu irmão, nós servimos um Deus que está vivo, verdadeiro, um Deus eterno, um Deus poderoso.
Os discípulos em caminho de Maús estavam falando que Jesus era um homem poderoso em obras e palavras. Então, fique com essa palavra para o teu coração. Não desista dos teus sonhos, não desista dos seus projetos. Entrega tudo na mão de Deus. Mas olha aqui, primícia, entrega sua vida ao Senhor. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará, irmão. Amém? Fica com essa palavra para o teu coração. Logo, logo esse vídeo estará no meu canal. E se você sentir no coração, compartilhe ele. Amém? Que Deus possa abençoar cada um que entra nessa live. Agora que está ao vivo, que Deus abençoe vocês, aqueles que for entrar. Se puder, compartilhe, mas eu não vou falar o nome de cada um, senão às vezes eu posso faltar, né, com alguém. Mas eu quero dizer para vocês que eu agradeço a todos que entraram nessa live, aqueles que vão ver essa live, aqueles que vão entrar no YouTube e ver esse vídeo lá. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E logo, logo tem outro vídeo. Amém? Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor. Fica na paz.